seja muito bem-vindo ao programa desta semana. Hoje temos o jornalista que também é escritor, Luís Miguel Pereira, que está no estúdio BTV. Luís, muito bem-vindo ao estúdio BTV. Como é que tu és enquanto adepto de futebol? Sendo jornalista, trabalhando na área do futebol, como é que tu és como adepto? És muito diferente, consegues distanciar-te? É obrigatório, aliás, é fundamental a distância e também por isso, se calhar já não consigo dissociar uma coisa da outra. Tenho memória dos tempos em que era adepto e vinha ao estádio com olhos de adepto, que são diferentes dos olhos do jornalista, são lentes diferentes, são óculos diferentes e tenho muitas saudades desse tempo. Acho que hoje já não consigo ser um adepto convencional, infelizmente. Uma pessoa que puxa só pelo clube contra tudo e contra todos, não consegues ter essa visão? Não, porque nós, enquanto jornalistas, vamos tendo tanta informação, vamos sabendo de tanta coisa que se passa no futebol, umas, enfim, mais até incontáveis, outras que são mais do domínio público, que isso provoca-nos um certo adormecimento em relação à paixão. E, portanto, a paixão fica um bocadinho para segundo plano. Somos muito mais racionais a ver os jogos, eu pelo menos sou, do que até gostaria de ser. Mas consegues conciliar o que é para ti o melhor de dois mundos, o jornalismo e o futebol? Ou poderias ser jornalista a fazer outra coisa qualquer que não o futebol? Ou o desporto? Eu fui jornalista nesta altura, já na maior parte da carreira, porque entretanto já passaram muitos anos, mas eu antes de trabalhar na Sport TV, que entrei na Sport TV há 15 anos, antes disso, ou seja, nos 10 anos anteriores da minha carreira, fiz tudo menos desporto. Fiz política, fiz sociedade, fiz... Gostavas mais? Gostava igualmente, porque aquilo que me fascina no jornalismo é contar histórias de pessoas. É isso que eu neste momento já não faço na Sport TV, porque infelizmente quando atingimos um estatuto diferente deixamos de fazer às vezes aquilo de que gostamos mais, que é isto que tu estás aqui a fazer agora. Trabalho de escritor. É mais escriturário, infelizmente, mas o que me fascina é isto, é contar histórias de pessoas, é saber o que é que as pessoas pensam, o que é que gostam, como é que chegaram a determinado ponto, porque é que foram por aqui e não foram por ali, é descobrir as histórias, isso é que me fascina. E isso é válido no desporto, na sociedade, na política, é válido em tudo. E foi aí que te refugiaste nos livros para poderes continuar a contar essas histórias? Foi. Se não fossem os livros eu já tinha morrido profissionalmente. Os livros são o meu escape para continuar a desenvolver isso, que eu acho que é aquilo que eu faço melhor. Se me perguntassem qual é a tua vocação, é essa, é contar histórias. Escreveste também vários livros sobre o Benfica e sobre várias personalidades do Benfica. Qual é que foi aquele que te deu mais prazer? Eu sei que é difícil andar a escolher, é como andar a escolher qual é que é o filho preferido, mas qual é que foi aquele que te deu mais prazer escrever? Acho que respondeste. Tenho 3 filhos e nem eu nem nenhum pai, acho eu, conseguiria dizer qual é o filho de que gosta mais, daqueles que têm mais que um filho. Há livros que me tocaram mais do que outros, obviamente. Este último livro do Luís Filipe Vieira foi para mim um desafio enorme, porque representa contar a história de uma pessoa e de um clube num período temporal de 12 anos. E ir um bocadinho atrás para contextualizar e pôr os factos em perspectiva e tentar perceber uma série de coisas, ou seja, a investigação, a conversa com as pessoas. Eu, à medida que ia avançando, ia sentindo cada vez mais medo, entre aspas, e ao mesmo tempo um desafio enorme, porque aquilo eu tinha nas mãos um pedaço de história, se calhar dos mais importantes, se não o mais importante da história do Benfica, e esse deu-me muito prazer. O livro do Saviola também foi a biografia do Saviola, foi o facto do Saviola, que jogou no Real Madrid, jogou no Barcelona, enfim, jogou em alguns dos melhores clubes do mundo, ter-me escolhido para fazer a história de vida dele, que é uma coisa que, sendo o Saviola, acho eu, naquela altura, naquele ano específico em que o Benfica foi campeão, foi seguramente o melhor estrangeiro que passou por Portugal, sempre. E
para mim foi uma honra muito grande. E depois o Mourinho, porque o Mourinho é o Mourinho e escrever um livro sobre ele foi muito importante, e foi muito importante a convivência, apesar de tudo não muito grande, porque ele tem pouco tempo, mas que tive com ele. E depois, o que me dá mais prazer nos livros é criar formatos, é inventar coisas novas, é olhar, por exemplo, para alguns dos formatos que foram lançados e ir à Inglaterra e ver que eles lá não têm isto. E depois já noutros países, em vários cantos do mundo, os formatos foram replicados e têm sucesso. Isso é o que me dá realmente mais prazer. Como é o caso das Bíblias, como é o caso dos livros de fãs que saíram agora, como é o caso, enfim, de uma série de projetos que me dão muito gozo por serem inovadores. Em média, mais ou menos quanto tempo é que um livro te demora a escrever? Depende do livro, depende... Por exemplo, do Luís Filipe Vieira. Desde o momento em que se falou pela primeira vez do livro, talvez uns 2 anos. Um trabalho, mas é uma coisa diária, ou que tu vais dedicar um dia ou uma semana àquilo? Eu diria que no caso deste do Luís Filipe Vieira, todos os dias pensava no livro, pelo menos. Tinha que pensar no livro, tinha que, muitas vezes nas horas mais impróprias, ocorria-me qualquer coisa, porque havia ali uma grande relação de factos e de depoimentos das pessoas com quem eu falei. Portanto, eu às vezes lembrava-me de uma coisa e eram tantas pontinhas soltas que, se eu me lembrasse de uma, eu tinha que executar naquele momento, porque senão depois se calhar já não me lembraria. E todos os dias pensava no livro, escrevia seguramente, pelo menos uma vez por semana, escrevia intensivamente. E depois era a angústia de olhar para o livro, ler, reler, eu não sei, mas devo ter lido e relido o livro umas 50 vezes, porque depois há sempre qualquer coisa que nós escrevemos há uma semana, mas que hoje já escrevíamos de uma forma se calhar mais clara, mais direta, com outra abordagem, e o livro nunca está acabado. Vamos falar um pouco da tua carreira. Porquê o jornalismo e não outra profissão qualquer? Não sei explicar, porque sempre me fascinou contar histórias, porque tinha 6 anos ou 7 e gravava relatos num gravador que eu tinha lá em casa, porque tinha uma daquelas aparelhagens enormes com giradiscos, com deck de cassetes, com tudo incorporado, que quando se avariava uma coisa ia tudo embora, porque não podíamos desmontar. Incorporado. Estava tudo, era um pacote completo, e eu gravava músicas na rádio e fazia colagens só com a cassete e enfim, não sei explicar. A rádio fascinou-me sempre muito, muito mais do que a televisão até. Comecei na rádio e há um dia que, no boom das rádios piratas, uma tia que eu tinha, que vivia na Amadora, hoje já não vive, ouvi um anúncio numa rádio pirata a pedir jornalistas que queriam fazer uns testes para jornalistas, e sabia da minha vontade e ligou-me. Não tinha os 6 ou 7 anos, já tinha 16, talvez 17, e eu fui fazer os testes, que até hoje me envergonho de ouvir, porque acho que... Isso toda a gente se envergonha. Não, mas naquele caso eu acho estranho como é que eu consegui ficar, porque era uma coisa inaudita, não era possível alguém... Os bichos acertaram, que ainda continuas cá. Sim, mas melhorei muito, senão já tinha ficado pelo caminho há muito tempo. E a minha tia ouviu esse anúncio na rádio Onda Livre da Amadora, e a Amadora era o boom das rádios locais. Saíram de lá grandes talentos, Nuno Santos, Jorge Gabriel, enfim, uma série de talentos, primeiro na rádio e depois na televisão. E chegaste a conhecê-los antes deles fazerem rádio, não? Cheguei a conhecê-los na rádio. Uns trabalhando diretamente, outros em fases diferentes, mas com esta geração praticamente todos, e os da Amadora seguramente, e começou aí, foi por aí, numa brincadeira, felizmente, e agradeço isso para a vida aos meus pais, porque no início não se ganha dinheiro, perde-se dinheiro. E eu apanhava um autocarro, morava em Benfica, apanhava um autocarro para a Amadora todos os dias para fazer rádio e para voltar sem um tostão no bolso e com mais uma despesa para pagar. E os meus pais nesse aspecto tiveram uma visão
que eu se calhar não teria, que era perceber que era aquilo que eu queria e que valia a pena apostar naquilo e que, afinal de contas, acabou por resultar. Quando olhas para essa altura em que começaste a trabalhar ou começaste a aprender a ser jornalista, com os tempos que vivemos hoje, achas que era mais difícil nessa altura começar a ser jornalista ou agora? Quais é que são as dificuldades que vias nessa altura que sejam diferentes agora? Acho que talvez fosse mais fácil naquela altura, porque havia muito mais rádios, muito mais jornais, muito mais oportunidades e havia mais portas de entrada. Hoje essas portas estão mais fechadas, a conjuntura financeira do país é dramática, não, eu acho que a tendência é para fechar e não para abrir e, portanto, hoje, quem sai de uma universidade sabe à partida que não vai ter emprego, a exceção é ter emprego. E naquela altura era menos assim, ou seja, o teu talento era mais fácil de demonstrar e tu ficavas pelo talento, não ficavas por ter um curso ou por ser amigo deste ou daquele, não, era o teu talento que contava e os bons destacavam-se realmente. E nesse aspecto acho que sim, acho que era mais fácil naquele tempo. Quando passas da rádio e começas a enverdar por outras áreas, deixaste a rádio para trás ou a rádio acompanhou-te durante muito tempo? Acompanhou-me até onde eu pude que ela me acompanhasse, até onde eu resisti, porque digo isto sempre, se eu pudesse hoje fazia rádio só, não fazia televisão. A rádio tem uma magia que não se explica. Não... Mas também na vertente de jornalista ou mais como animador? Não, como jornalista. Eu fui sempre jornalista. Fui animador nas rádios piratas, mas também desse tempo não acho que tenha motivos para ter muito orgulho. Mas, sobretudo como jornalista e a rádio exerce um fascínio sobre... Quase todas as pessoas que trabalharam em rádio têm esta opinião, é curioso. Portanto, não é uma coisa, não é um ato único da minha parte. E eu tentei levar a rádio o mais longe possível. Eu recordo-me que houve um tempo... Eu nunca fiz só uma coisa na minha vida, fiz sempre várias coisas. Neste caso, hoje em dia, estou na Sport TV e escrevo livros, que é o máximo que eu posso fazer, se não fazia mais. E colaboro no Diário de Notícias também. Mas naquele tempo eu recordo-me que houve uma altura em que eu trabalhava na SIC, trabalhava na TSF e trabalhava no Semanário Económico. E tinha 3 horários. Portanto, o dia praticamente não chegava para eu dormir. Eu estendi esse período SIC, TSF, até onde eu pude, até ao máximo das minhas capacidades. Quando surgiu a Sport TV e a possibilidade de juntar tudo financeiramente e fazer só uma coisa, optei e fui para a Sport TV só para a televisão e deixei a rádio definitivamente, com muita pena minha, porque é como te disse, é um fascínio inexplicável. Quando olhamos, as pessoas quando olham para a vida do jornalista pensam sempre em todo o glamour que o jornalismo e que a televisão pode trazer e também os outros órgãos de comunicação social, mas é uma profissão que exige muito da pessoa, mesmo cortando muitas vezes com a vida pessoal que se poderia ter com outra profissão. Sim, se pudermos tentar encontrar outra profissão com este espírito de missão, porque acaba por ser isso, talvez a medicina seja um bocadinho aproximada, nesse aspecto de tu não teres vida própria, não teres horários, o teu ritmo é o ritmo das notícias. Se houver um incêndio neste momento aqui, espero que não, mas aqui neste estádio... Já houve. Não, sim, mas hoje não há claques, portanto não corremos esse risco. Mas se houvesse aqui um incêndio, a minha missão, a tua missão, era relatar isso e imediatamente, estivesse ou não a trabalhar, estivesse ou não no teu horário de trabalho. Agora com o telemóvel? Exatamente, é tudo muito mais imediato e muito mais fácil. Portanto, nesse aspecto, sim, tu pões de lado ou pões à frente, muitas vezes, da tua família, do teu lazer, dos teus tempos livres,
a profissão de jornalista. Infelizmente em Portugal não tem o reconhecimento que terá noutros países. O jornalista em Portugal enfim, é uma figura, acho eu, respeitada, mas não idolatrada como é, por exemplo, no Brasil, e tu se calhar conheces esse contexto, e no Brasil é absurdo. Um jornalista é uma estrela, sobretudo de televisão, é uma estrela, não, é um ator de televisão. Muito bem. Quando eras mais jovem, eras craque da bola ou nunca tiveste jeito? Não, quer dizer, não era craque da bola, jogava, gostava muito de jogar, joguei durante algum tempo, nunca a um nível Federado? aceitável, nunca fui federado, fui de rugby, aqui no Benfica, curiosamente, joguei rugby, joguei hóquei em patins também, não federado, e no futebol tenho uma história curiosa que não me esqueço até hoje, porque até hoje sinto nesta perna esquerda, que eu sou canhoto ainda por cima, sinto nesta perna esquerda as consequências disso. Eu Se o responsável estiver a ouvir. Eu jogava, por acaso não sei sozinho. Quem era, eu acho que o Nené estava lá também na captação de jovens jogadores, mas o Benfica abria captações para jovens, não sei quantas vezes por ano, e abriu uma captação e eu inscrevi-me imediatamente, vim ao estádio, ainda ao antigo estádio, depois a captação foi feita num dos campos, campo número 2 ou número 3, já não me recordo, e tipo na véspera... Foi mais ou menos aqui. Foi mais ou menos aqui, exatamente. E na véspera eu tive uma distensão muscular, a jogar à bola também, e não queria perder o teste, e vi na mesma, e a consequência